um vídeo que viralizou nas redes sociais, um assalto no último dia 15 de junho, no bairro do Jardim Anália Franco, em São Paulo, acabou se proliferando nas redes sociais. 3 homens foram vítimas de roubo à mão armada por criminosos que chegaram em motocicletas. Essa ação, que durou mais ou menos 2 minutos, foi registrada pelas câmeras de segurança de um prédio residencial de luxo, onde aconteceu esse crime. Ao notar a aproximação dos criminosos, uma das vítimas tenta fechar a porta de proteção do edifício, só que ele foi ameaçado. Quem nos acompanha por imagens pode observar justamente esse momento. Enquanto o bandido exige o celular e a senha do aparelho de um dos homens, o outro aponta a arma e pede até a aliança do outro. Esse de camiseta preta está justamente pedindo os pertences, além, claro, da aliança do homem, que sente dificuldade ainda em retirar uma aliança muito justa no dedo. Ele sente a dificuldade e o homem acaba sendo até bem truculento, pedindo os pertences. Bem, os assaltantes levaram celulares, relógios e outros itens pessoais de valor, fugindo rapidamente do local em suas motocicletas. As vítimas, muito abaladas, ficaram, claro, incrédulas, diante da audácia e violência dos atos, despertando também o medo nos moradores da região, um bairro nobre da zona leste de São Paulo, Jardim Anália Franco, um bairro vizinho ao Tatuapé, que também é um bairro muito populoso e muito conhecido. Jardim Anália Franco com muitos prédios de alto padrão. E a gente vê, as pessoas que nos acompanham pela TV, pelas plataformas digitais, observam o rapaz de jaqueta preta arrancando a aliança do homem, que está desesperado tentando retirar. Bom, vamos girar com os nossos comentaristas. Mais um assalto à mão armada em um bairro nobre de São Paulo. Cristiano Beraldo, bem-vindo, Beraldo. Ótima noite a você. Tema ruim, para a gente tratar. Mais uma vez, a criminalidade deixando a população de uma capital com medo. Não existe mais aquela história, de um bairro perigoso, nesse horário é melhor você não frequentar determinado local. Não, à luz do dia, qualquer local é local. Os bandidos audaciosos não têm medo de absolutamente nada e São Paulo tem investido, pesadamente em segurança, Não é um estado largado às traças, ao contrário. Mesmo assim, eles não têm receio, Beraldo? Pois é, Caniato. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia aqui todas as noites. O que a gente está vendo nessas imagens é cena cotidiana, já incorporada na vida do dia a dia da cidade. Aliás, depois que essa cena aconteceu, podem ter certeza, mas dezenas de eventos como esse aconteceram. E a gente absorve isso como se fosse normal, demos azar, demos mole, vacilamos, Quantas vezes a gente ouve essas palavras em relação a um relato de alguém que foi assaltado? Mas não é assim, não. Isso é absolutamente inaceitável, porque esses 2 marginais com arma em punho para atirarem e acabarem com a vida de qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali, é um segundo. Então, esse é o momento em que a gente vê, é gráfico, a gente entender que a vida hoje não vale nada. A gente está exposto a uma mira de arma a qualquer momento, em qualquer situação. Realmente lamentáveis essas cenas, pena que elas são tão comuns. Pois é, inclusive nas redes sociais eu pude acompanhar um vídeo com o delegado Palumbo, inclusive, analisando essa situação, e o delegado Palumbo conhece bem essa região, delegado? Por qual razão o Jardim Anália Franco é um bairro nobre? A gente não tinha notícias de assaltos desse tipo, à luz do dia, enfim, bandidos tão ousados, audaciosos, fazendo esse tipo de ação em um prédio de luxo que possivelmente deve ter seguranças que ficam ali no passeio, na calçada, enfim. Queria que o senhor trouxesse a análise em relação a esse episódio, mas a situação de uma maneira geral. A grande verdade é que ninguém se sente seguro aqui na cidade de São Paulo e nos grandes centros, nas grandes cidades pelo país afora. Essa mesma dupla de churume assaltaram um pouquinho antes de ter assaltado essas 3 pessoas, um casal de namorados que estavam ali no bairro. Então, o que o Beraldo falou é verdade. Eles passam e vão fazendo assalto, vão fazendo verdadeiros arrastões. O que deixa a polícia desanimada
é que tem tanto protetor de bandido nesse país que a gente chega a duvidar da seriedade dessas pessoas que defendem esses bandidos. É tanta acusação para cima da polícia que a gente chega a duvidar disso, né? Enquanto nós estamos preocupados, né? Nós não, porque eu nunca estive preocupado em colocar a câmera nos policiais, o crime está deitando e rolando. E isso não é só no bairro de Anália Franca, Tatuapé, não. O bairro que eu moro, Perdizes, seguiram um morador que saiu do aeroporto de Congonhas, quando ele estava entrando no prédio, roubaram o Rolex dele. São em todos os lugares, assalto para tudo quanto é canto. Então está meio complicado a situação. Nós precisamos de penas pesadas, não adianta, esses indivíduos aí só entendem uma linguagem, punição. Nós precisamos de um executivo que coloque viaturas na rua, que se preocupe com o patrulhamento ostensivo e não ficar fazendo TC, e nós precisamos de leis pesadas e um judiciário que nos ajude, porque o judiciário muitas das vezes pega esses criminosos aí e aí até oferece um cafezinho e coloca um casaquinho porque ele está com frio na hora da audiência. Eles não têm dó, eles arrancaram a aliança, ele engatilhou a arma na cabeça de uma das vítimas. E ainda bem que essas vítimas não reagiram, porque não tem bem mais valioso do que a vida. Agora, é muito triste, né? Você ter a sua aliança roubada desse jeito, né? Sabendo da impunidade desses assaltantes, desses vagabundos, protegido por um monte de político. Pois é, eu vou chamar o Roberto Mota, que está no Rio de Janeiro, mas acompanha essa situação que envolve São Paulo. Mota, eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. O paulistano sempre teve receio da criminalidade, mas havia uma orientação. Determinado local, meio barra pesada, toma cuidado. Determinado horário, não frequente tal região. Enfim, isso sempre existiu, desde os anos 80 e 90. Enfim, isso é normal, só que agora não existe mais isso. As pessoas não atendem mais o celular na rua, vivem preocupadas, olhando para os cantos. Será que aquela pessoa de bicicleta pode vir me assaltar? Enfim, há uma preocupação permanente. E esse episódio, Mota, representa bem esse momento que nós estamos vivendo aqui. Isso é um fenômeno relativamente recente na história do Brasil, Caniato. Eu provavelmente faço parte da última geração de brasileiros que desconhecia o crime quando era criança. Eu nunca ouvi falar na palavra assalto, até aí por volta dos meus 13 anos. Simplesmente não existia crime na minha vida quando eu era criança. Sobre esse vídeo, alguém postou no Twitter o seguinte comentário: a gente não está seguro em nenhuma hora do dia. O comentário é absolutamente correto. Ninguém está seguro no Brasil em nenhum lugar, em nenhuma hora do dia, a menos que você ocupe um belo cargo no Estado que te dá direito a seguranças armados e carros blindados o tempo inteiro. Porque nós, os comuns mortais, nós só contamos com a sorte, com a proteção de Deus. A melhor prevenção contra esse tipo de crime que a gente viu nesse vídeo é a punição certa e dura aos criminosos. Mas no Brasil, pelos números aos quais eu tenho acesso, apenas 2% dos assaltos, em média, são solucionados. Isso significa que a chance de um assaltante escapar impune é de 98%. Os assaltantes desse prédio de luxo sabiam disso.